O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é... Então eu já começo fazendo uma ressalva. Eu não fiz só teatro em minha vida, ao contrário, eu fiz múltiplas coisas, mas entretanto talvez o foco majoritário tenha sido profissionalmente aquele ligado ao teatro. E em teatro, fundamentalmente, ao processo educativo, e até um determinado momento há uma prática, há uma experiência estetizada, mas mais ligada a um teatro que se pode chamar de comunitário. E talvez fosse uma forma, para mim, absolutamente significativa de pensar o teatro, principalmente, e também já articula talvez ao fato de eu ter escolhido, que se trata de uma linguagem representacional por meio da qual o sujeito talvez tenha condições de se entender melhor a partir do trânsito da relação com múltiplas outras personagens que tendencialmente pensam, sentem, agem, escondem de maneira muito próxima àquilo que eu era como pessoa. Então, eu nunca quis representar em cena, essa nunca foi a minha ideia, o meu desejo, ao contrário, por timidez eu sempre evitei isso. Eu fiz apenas e tão somente, participei de 2 espetáculos como ator, 2 montagens profissionais que de uma certa forma me frustraram bastante, exatamente pelo fato de eu ter plena clareza e consciência de que aquela não era a minha água. Então, este processo se inicia em escola pública, com uma professora de português muito interessada, a professora chamava-se Maria Rosa. Eu estudei numa escola pública nesse processo. Eu me lembro que ela era do Nordeste, hoje eu não sei dizer exatamente de que estado, talvez o Ceará, e ela ministrava aulas de português e exigia e cobrava e incentivava que nos processos de apreensão de texto se lesse, se fizesse leitura de texto, assumindo as personagens. Não, naquilo que se chamava ginasial, que hoje é ensino fundamental, né? Então, eu me lembro de uma passagem, a despeito de ser extremamente tímido, é um texto cujo autor eu não me lembro, e havia uma expressão que era assim: tome tento, menino. E ela estimulava o conjunto dos estudantes no sentido de trabalhar com as inferências, de criar pistas, e ela perguntou quem tinha alguma pista para isso. E eu me lembro que eu apresentei uma pista que era bem próxima à correta, e no momento em que eu falei, muita gente riu, né? E então quase que ela sai em minha defesa, porque é o que ela queria, né? Estimular o pensamento crítico, a possibilidade de o sujeito ter uma certa intervenção na obra. Isso fez com que eu me aproximasse dela. E então, quando eu fiz faculdade, eu tive aulas com o professor Plínio Rigon, e foi muito difícil para mim, muito difícil as aulas de teatro, porque eu tinha muita vergonha. Fiz faculdade de Belas Artes, fiz educação artística, e eu tenho também 1,90 m, e a totalidade das pessoas, pelo menos na idade em que eu era jovem, tinha por volta de 1,70 m. Mas enfim, isso não era, uma pessoa nunca se enxerga
de acordo com sua altura, né? Mas era uma timidez bastante grande, mas me estimulava, me provocava demais. Era um grande desafio para mim na condição de pessoa. E lembro que na faculdade, na aula do Plínio Rigon, claro, como eu não tinha nenhuma propensão à interpretação, eu escrevi um texto e dirigi chamado Esparadrapo, né? Então, fora as experiências de ginásio, de colégio, muito sutis, esta foi talvez uma primeira experiência. E a Iná Camargo Costa, grande mestra na minha vida, foi assistir a esse espetáculo e fez alguns comentários muito interessantes. Me lembro, eu tenho até hoje guardado um texto que ela escreveu, que se tratava de uma obra dialética, porque havia lá um bombeiro que colocava fogo em todas as coisas. Eu não tinha tanto conhecimento naquele momento da história, nem para compreensão tão ampla do sentido da dialética, e nem conhecia muitos textos de teatro que eventualmente poderiam ter me inspirado nisso, né? Então, é mais ou menos isso, de modo bastante sintético. E aí, fascinação, portanto, era a palavra, mas uma fascinação não na condição de sujeito, não na condição de intérprete, mas na condição de um sujeito que ajudasse a criar aquela obra. Eu fui fazer educação artística e eu já queria teatro, né? A opção não foi pelo teatro em si, mas foi pelo processo educacional, tendo o teatro como um objeto por intermédio do qual eu poderia me relacionar com as pessoas, entendeu? Era a relação, e sobretudo a possibilidade de entender que o teatro é um propositor de troca de experiência muito significativo. E também o fato de eu poder contribuir com as pessoas no sentido de elas talvez superarem muito mais rapidamente aquilo que eu demorei muito a superar. Primeiro que a essência, aquilo que dá alicerce de suportabilidade, digamos assim, à linguagem teatral é a representação. Então, viver em sociedade pressupõe fazer parte de múltiplos grupos díspares, na totalidade das vezes. Então, o sujeito precisa permanentemente estar a representar papéis de natureza social. Não é todo mundo que tem facilidade para representar diferenciados papéis e se transformar, se metamorfosear de acordo com múltiplos interesses. Algumas pessoas têm muita dificuldade para o ato representacional. É um trabalho, o autoconhecimento pressupõe que muitos sujeitos enfrentem todas as suas dificuldades e que tenham muita tenacidade no sentido de não fazer concessões, no sentido de se conhecer. Então, isso enquanto profissão? Não, enquanto sujeito social. Sujeito social. Então, muitos sujeitos sociais, quer dizer, todos os sujeitos sociais representam. Alguns têm facilidade em representar, outros têm múltiplas dificuldades em representar. A linguagem teatral se fundamenta exatamente nesse pressuposto da representação. Portanto, pode-se dizer que o teatro não nasceu naquilo que se afirma nos rituais gregos em homenagem aos deuses, mas que o teatro, enquanto ato representacional, nasceu em espaços públicos, fechados ou abertos. O que ocorre no século V a.C. é a estetização dos processos representacionais. Então, o sujeito que interpreta estetizadamente, ele pode ter uma suportabilidade maior, uma elasticidade maior, para conferir a ele próprio uma expansão de possibilidades representacionais. O que eu quero dizer é o seguinte: vivenciar outras vidas, outras personalidades, os nossos duplos, facilita a nossa inserção no mundo social.
Porque, a bem da verdade, todos nós, de um modo ou de outro, fingimos. Porque são múltiplos os interesses, adversos a que os sujeitos possam, de fato e de verdade, viverem sem tantas concessões. O teatro, por um lado, ajuda o sujeito a conhecer determinadas potencialidades internas ou a elasticizar os processos de autoconhecimento. Na elasticização, digamos assim, de potências que os sujeitos têm para lidar com os símbolos. E lidar com os símbolos em processos de troca. Por isso que a relação é fundamental. Então, talvez como sujeito eu não consiga ter uma certa ousadia. Mas, entretanto, se eu puder experimentar a minha potência nesse particular a partir de uma linguagem estética, talvez isto migre também para a minha vida pessoal e vice-versa. Tanto na condição de um sujeito que faz, que atua, quanto na condição de um sujeito que expecta, que admira, que contempla uma obra de arte. Então, o teatro, assim como as narrativas, e o Walter Benjamin tem um ensaio maravilhoso chamado Narrador, as narrativas e esse tipo de organização estética, teatral, vão propor uma troca de experiência social muito enriquecedora. Porque somos sujeitos que em um determinado momento podemos aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos, dos processos relacionais, da possibilidade de os sujeitos repensarem outras probabilidades de apresentar, de conduzir a si mesmo, o seu pensamento, etc. Então, o teatro possibilita essa troca de experiência significativa, mas no uso com o símbolo. Porque a linguagem, toda a linguagem artística se estrutura no trânsito, na criação, decodificação, na persecução, na andança, no trânsito com os símbolos. E a nossa cultura, ela é muito simbólica e muito metaforizada. Um sujeito que consegue ter um processo vivencial com relação à ampla, irrestrita possibilidade de combinação simbólica, talvez ele tenha um resultado de vida, de intervenção, de apropriação das coisas e de relação muito mais tranquila. Ou não, porque é impossível, eu penso que teorizar a esse respeito. A despeito de teoria e teatro, terem a mesma raiz do grego que é thea, que é ver, né? Que é contemplar, que é admirar. Então, uma vai pressupor que se desenvolva a potência sensível, as potências sensíveis, o teatro, né? E outra vai propor exatamente que se aprofunde a capacidade analítica com relação aos objetos postos, dados e tidos no mundo. Então, eu tenho que decodificar símbolos, me apropriar deles, transformá-los e fazer com que eles sejam significativos para mim, para a partir daí eu ter uma relação de uma outra natureza com as pessoas. Tanto quem atua quanto quem assiste passa por esse mesmo processo. E naturezas diferenciadas e grandezas diferenciadas, mas passa por aí. E eu aprendi em um determinado momento, fiquei muito apaixonado, eu acho que é o de Adorim, do Guimarães Rosa, a afirmação segundo a qual o sapo não pula por beleza, mas por necessidade. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer no mundo, isso se fundamenta se a gente não quiser mostrar algo que nós somos, algo postiço, exterior, se nós não quisermos nos auto-espetacularizar, nós só fazemos por necessidade mesmo, porque sentimos necessidade, ainda que não saibamos explicar. É por necessidade também, ou não, né? Isso tudo é passível de transformação e de mudança, né?
mas talvez os impulsos iniciais eles se deem por conta de necessidade. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês.